processo de formação inicial e continuada. Portanto, uma visão sistêmica em torno do tema da valorização como uma âncora do Sistema Nacional de Educação. Nesse texto sobre o sistema, falamos da necessidade de estabelecer normas vinculantes de cooperação federativa, de modo a obrigar gestores e a sociedade em torno de alguns temas que são fundamentais, a exemplo dos conselhos de educação, dos fóruns de educação, que precisam existir e ter condições de funcionamento, e isso precisa ser obrigatório e vinculante, coisa que não é, etc, etc. Então, nós precisamos também normatizar a cooperação federativa no bojo da discussão sobre o sistema. Adequar as regras de financiamento para dar conta dos desafios do piso salarial nacional profissional, para dar conta das estruturas escolares, para dar conta da formação, mas também para responder aos desafios, por exemplo, do Fundeb, que acaba em 2020. Então, nós precisamos também discutir um modelo de financiamento que dê conta dos desafios do Plano Nacional e que dê sustentação ao Sistema Nacional de Educação. Isso tem que ser tratado de maneira orgânica. E um quarto ponto da discussão sobre o sistema, que está previsto lá no artigo 13 do Plano Nacional de Educação, diz respeito justamente à adequação dos sistemas de ensino a essa nova realidade nacional trazida pelo Sistema Nacional de Educação. Então, volto a dizer, nós temos um texto ensejador do debate nacional e todos nós precisamos participar, porque é uma agenda fundamental do Plano Nacional de Educação que diz respeito ao Sistema Nacional de Educação. E o nosso colega já apareceu com a placa de 5 minutos, e eu não falei metade do que eu gostaria, mas eu vou tentar ser mais disciplinado, né? Então, já apareceu, deputada. Nós, então, discordamos nesse cenário em que nós temos um plano nacional que assegura estabilidade e um debate público sobre o Sistema Nacional de Educação, e as pessoas super interessadas em debater o Sistema Nacional de Educação, nós discordamos daqueles que avaliam que o Plano Nacional não esteja em movimento. Nós entendemos que o Plano Nacional está na ordem do dia e ele está acontecendo em âmbito nacional e em cada um dos territórios. Por exemplo, o MEC se organizou no seu planejamento de 4 anos em função do Plano Nacional de Educação. Cada uma das metas do Plano Nacional de Educação se tornou um objetivo estratégico institucional do Ministério da Educação. Então, hoje, o ministro, o secretário executivo, entra lá no painel de indicadores do Ministério para acompanhar a agenda educacional e consegue acompanhar cada uma das metas naquilo que diz respeito à tarefa do Ministério da Educação. Então, o Plano Nacional de Educação impacta positivamente o planejamento estratégico institucional do MEC. Isso é público, vocês podem acessar o documento, tomar para si e fazer o debate em todos os espaços. Nós, recentemente, editamos uma consulta pública para tratando da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada, e fizemos isso pela via da consulta pública. Nós sabemos que não existe avanço em termos de formação inicial e continuada sem uma política organizada e estruturante, e nós fizemos isso, e isso esteve em consulta pública até bem pouco tempo. O ministro Renato Giannini ainda homologou as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação do magistério em tempo recorde, um debate que acontecia no Conselho Nacional há mais de uma década, e nós homologamos essas novas diretrizes que têm um impacto muito positivo na formação inicial e continuada. O professor Palma já mencionou, planejamento sai do papel quando ele também consegue ser acompanhado e monitorado, não só pelo poder público, mas pela sociedade em geral. Nós publicamos os estudos do INEP, que se constitui naquilo que nós estamos denominando linha de base do PNE 2014-2024, que vocês podem olhar, acessar no portal pne.mec.gov.br, para conhecer a série histórica relativa aos indicadores do plano e tentar transpor o debate para cada estado, para cada município. Então, um instrumento fundamental que, nesse primeiro ano de plano, o MEC colocou à disposição pela via do INEP e que orienta os trabalhos de monitoramento, avaliação. Já mencionei, nós estamos num debate público e reflexões muito organizadas sobre o Sistema Nacional de Educação. Esse documento vocês também conseguem acessar, o que eu me referi, no pne.mec.gov.br. Aliás, o pne.mec.gov.br é um instrumento que publicizou toda essa agenda de ampla mobilização social em torno dos planos de educação, sem senha, sem pagamento, sem consultoria, sem assessorias. Todo o material, todos os instrumentos, todas as realidades relacionadas aos planos de educação, hoje a gente consegue enxergar numa plataforma do MEC, o que é muito importante para o gestor público, mas para a sociedade em geral. Professor Palma, algumas coisas que estão passando desapercebidas no debate social.
O MEC também editou algo que o PNE prevê, que é a Instância Nacional Permanente de Negociação Federativa, que é o ponto de encontro entre a gestão do MEC, a gestão dos secretários estaduais e dos secretários municipais. Como disse a nossa professora presidente da APOESP, Bebel, não existe avanço na área educacional sem que haja cooperação e colaboração. Só existe cooperação e colaboração com espaços permanentes e sustentáveis para promover esse encontro entre diferentes esferas de gestão. E essa instância hoje é uma realidade. Qual é o desafio trazido pelo PNE, além dessa instância nacional? Que essa instância repercuta nos estados. Então, precisamos ter uma instância permanente que reúna gestores do estado e gestores dos municípios para entabular as conversas necessárias ao cumprimento dos desafios do plano estadual e dos planos municipais. Meu tempo já acabou e quero dizer que, além da instância permanente de negociação federativa, nós criamos, professora Bebel, você sabe, o Fórum de Acompanhamento da Atualização Progressiva do Piso Salarial Nacional, uma ferramenta importante de acompanhamento desse grande desafio nacional, um espaço importante para produzir consensos em torno do cumprimento do piso salarial nacional, um espaço institucional. E para fazer valer o Plano Nacional de Educação, nós precisamos dessas instâncias funcionando. Além disso, nós precisamos reconhecer, e aí eu termino porque não tenho condição de fazer outras considerações, talvez no debate. É preciso a gente reconhecer esses avanços, sobretudo nesse momento difícil pelo qual o país passa, que é trânsito, e nós temos que crer e trabalhar para que essa realidade seja superada, mas nós temos que celebrar esse ambiente nacional em que todos estão debatendo o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e os planos municipais. O nosso país, pela primeira vez, realmente se reuniu em torno de um instrumento de planejamento debatido na sociedade. E agora ele precisa ser monitorado, acompanhado e compreendido pela sociedade. E talvez a maior tarefa seja essa. E não há dúvida de que materiais como esse, que precisam se repercutir, que é fazer conhecer o Plano Nacional de Educação para o pai, para o professor, para o aluno, para o vizinho, todos precisam conhecer esse instrumento. E, da mesma forma, conhecer o plano estadual, conhecer o plano municipal. Eu acho que aí a gente cria um ambiente muito mais favorável para que grandes pactos sejam construídos e as metas, estratégias e diretrizes dos planos sejam uma realidade que impacta positivamente na vida nossa e dos nossos filhos, que é o que nos une. Um plano não é um plano de gaveta. Ele é aquele elemento assegurador do direito em cada território, independente do lugar de nascimento. Eu acho que é com esse espírito que o MEC vem participando das discussões, e eu acho que é nesse espírito que a deputada Ana, o deputado Auriel propuseram essa agenda, para que todos nós saiamos convictos de que precisamos todos trabalhar em torno dos planos de educação como esse elemento unificador da agenda educacional nesse país. Obrigado, gente, é isso. Obrigado, Alisson Maurício de Pinho Araújo, representante do Ministério da Educação. Chega em mãos, eu compartilho com os senhores e senhoras um convite, o 5º Seminário de Educação, Interação Escola e Comunidade, a escola que temos e a que queremos, outra educação é possível. Sábado, 24 de outubro, das 8 às 17, Rua Parvati, 408, Jardim São Francisco, São Paulo, capital. Neste momento tem a palavra a deputada da Comissão de Educação desta Casa, deputada Márcia Lia. Boa noite, companheiros e companheiras. Vamos acordar um pouco. Né? Eu quero agradecer aí ao convite que me foi feito pela Ana, pelo Auriel. Quero parabenizar aí todas as falas das pessoas que integram essa mesa, o professor César, o Alisson, o professor Auriel, a Bebel, o Renato, o professor Palma, e dizer que eu vou ser muito breve, porque eu acho que a discussão do Plano Nacional de Educação ela está em movimento, como foi dito nessa casa. Ela está acontecendo, nós precisamos garantir que as metas sejam cumpridas. Eu acho que a presença da deputada Ana nesse fórum permanente que acontece na Câmara Federal é extremamente importante. O que nos deixa bastante preocupados
e aí eu quero compartilhar isso, acho que o professor Palma é a pessoa que tem, junto com a Bebel, acompanhado bastante o debate do plano estadual aqui no estado de São Paulo. Né? Nós temos feito grandes embates na Comissão de Educação, nós estamos conseguindo alguns avanços com muita dificuldade, com muita luta, com muita ferocidade até. Né? E eu queria relatar para os companheiros da mesa e para cada um de vocês que está aqui, a que ponto nós chegamos nesse debate do Plano Estadual de Educação. Nós conseguimos, alguns companheiros que estão aqui, algumas companheiras estiveram aqui na Comissão de Educação, onde nós fizemos um enfrentamento muito grande para que conseguíssemos audiências públicas pelo Estado de São Paulo para debater algumas questões que foram inseridas de forma bastante autoritária, sem o devido diálogo com o Fórum Estadual, com a APOESP, enfim, com todos os órgãos que representam aí os professores e todo o povo da educação. E aí nós conseguimos, Ana, com muita dificuldade, fazermos 6 audiências públicas, uma em São Paulo e 5 no interior, sendo que uma delas acontecerá na cidade de Araraquara. E, pasmem, nós decidimos fazer essa audiência pública da comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, num colégio estadual, no EBA, que é um colégio da rede estadual. Fomos lá, fizemos toda a discussão para podermos realizar a audiência pública lá. Quando estávamos preparando o material de divulgação, chegou a informação de que a Secretaria Estadual de Educação tinha proibido que a LESP fizesse audiência pública numa escola estadual. Como se a escola não fosse do povo, como se a escola não fosse o espaço adequado para que nós pudéssemos fazer o debate do Plano Estadual de Educação. Isso é muito triste. Nós vamos fazer em qualquer lugar, mas nós vamos fazer, e vamos fazer muito bem feito, e vamos mobilizar toda a categoria para que a gente possa debater isso. Então, essas pequenas coisas que acontecem, elas são motivadoras no sentido de que a gente tem que fazer um enfrentamento mesmo, de que a gente tem que debater. As audiências públicas que têm sido feitas nessa casa têm sido muito tumultuadas, porque a questão de gênero tem sido um enfrentamento constante por alguns grupos organizados que têm participado das nossas audiências, mas a Comissão de Educação, através de alguns membros que têm aí a ideia de que ele tem que ser extremamente debatido e que algumas metas, 3 metas que foram inseridas, que não foram discutidas, algumas mudanças que foram feitas, não atende aí aos anseios da educação como um todo. Então, esse debate está sendo muito difícil aqui na Assembleia Legislativa, eu queria deixar isso registrado, para que os companheiros e companheiras, para que todos da mesa soubessem que o enfrentamento nesta casa está bastante difícil. Como já foi dito, veio em regime de urgência, e para que essa urgência fosse quebrada, foi necessário muita resistência, muita luta, e nós conseguimos fazer esse debate, esse enfrentamento, e mesmo a despeito de talvez o secretário, talvez algum assessor do secretário tenha feito esse impedimento de que nós realizássemos a audiência pública na escola, que eu refuto que fosse o local adequado, nós faremos na Câmara Municipal lá em Araraquara, audiência pública, e vamos fazer o debate com toda a comunidade. Então, era isso, parabenizando aí os integrantes da mesa, parabenizando a Ana, parabenizando o professor Auriel. Eu quero deixar aí a nossa possibilidade de continuar junto com vocês, junto com cada um dos deputados que aqui está e com todo o pessoal, a Bebel, o Palma, enfim, o pessoal do MEC, de que nós vamos continuar, porque educação, eu entendo que educação é o tema mais importante desse país, é a coisa mais importante, porque se nós queremos uma pátria desenvolvida, uma pátria com justiça social, uma pátria livre, soberana, nós temos que investir de fato na educação do nosso povo. Então, é isso que nós acreditamos, é com isso que nós sonhamos, e essa vai ser a nossa luta junto com cada um de vocês. Muito obrigada.
obrigado, deputada Márcia Lia. Neste momento tem a palavra nosso parceiro, também nosso anfitrião, professor Auriel, deputado estadual. Ele fez, Vossa Excelência fez uma consideração inicial, mas, enfim, o senhor tem a palavra por 15, 20, 25, 30 minutos. Também. Quando a gente está acostumado a falar em pé, quando a gente senta, fica difícil para se comunicar. Parece que fica preso. Primeiro, agradecer a todos, pessoal do MEC, professor Palma, todos os integrantes, deputada Ana, deputada Márcia Lia, Bebel. Mas dizer algumas coisas que são importantes. Foi no governo do PT que a gente conseguiu avançar. Conseguiu crescer, melhorar a condição de vida dos trabalhadores, das trabalhadoras. Principalmente na área da educação, onde se proporcionou ter um piso nacional, isso é importante. Tinha pessoas que... É importante falar do Brasil inteiro. Tinha pessoas que lá do Nordeste, do Norte, né, do Amazonas, de todos os estados, que recebia R$300, R$200 para lecionar. Isso é importante a gente dizer isso. Foi no governo do PT, né, que a gente conseguiu avançar o número e a quantidade e colocar o filho dos trabalhadores, das trabalhadoras, nas universidades, através do FIES, do ProUni. Foi o Partido dos Trabalhadores que conseguiu, em toda a história do Brasil, as universidades federais, todos os presidentes que passaram, não conseguiram fazer o que o Lula e a Dilma fizeram na questão do ensino superior, de fazer com que o filho do trabalhador, da trabalhadora, tivesse junto com o filho do grande empresário, né? A questão das cotas, a questão de você ter o filho do empresário sentado com o filho do lavrador, com o filho das pessoas que precisam também. Esse tem sido nosso norte, de valorizar a educação como um todo, fazer com que as crianças tenham oportunidade. Foi com o Partido dos Trabalhadores que a gente conseguiu investir em creches que nunca foi investido no país inteiro. Eu vejo minha cidade, Bebel, na cidade de Guarulhos, hoje é o estado de São Paulo, mas na cidade recebendo 27 creches para ter mais 25 mil vagas para atender as crianças que precisam. Porque ali vai ter ali, gente, são as pessoas das favelas, as pessoas que precisam, as pessoas mais humildes. É com o Partido dos Trabalhadores que a gente tem avançado. E eu tenho certeza que com o Plano Nacional de Educação, né, vai melhorar a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos professores. Mas vai melhorar cada vez mais a vida, a qualidade e a perspectiva de uma melhora na condição geral das nossas crianças. Aí vale a pena você governar. Nós temos feito uma inversão de pauta, acho que é importante dizer, nesse país, que hoje, antigamente o país era governado para poucos, e hoje o nosso país é governado para todos, principalmente para os que mais necessitam. Então, para isso, gente, nós precisamos cada vez mais, né, ter pessoas sérias, comprometidas com a educação, como eu sei que você é, Bebel. Porque aqui no estado de São Paulo, a gente sabe o sofrimento que os professores vêm tendo. Não é de uma década nem duas, são 3 décadas de sofrimento que os professores estão tendo. E eu, como professor, sofri muito isso. E hoje eu sofro na pele, né? Porque nós somos poucos aqui para poder aprovar projetos importantes para que a gente possa melhorar as condições de trabalho e de salário dos nossos colegas professores. Porque é inadmissível um estado tão rico, né, como já foi agora cada vez mais, não tem mais essa riqueza quando tinha, mas é o estado ainda mais rico da federação e que deveria investir na educação e não está sendo investido. Como que nós podemos colocar um professor
Eu tenho professor, Bebel, que recebe R$ 724 para trabalhar 24 horas semanais. Teve um período, Bebel, queria dizer para os colegas professores aqui, para os debatedores, em que eu fui contra lá no plano decenal, lá em 97, lembra 97, 2007? Tinha um plano decenal. E eu era contra a questão da municipalização do ensino. Mas sabe que nós erramos naquele momento? Porque a maioria dos municípios, inclusive o município de Guarulhos, eu não era vereador naquele período. No município de Guarulhos, hoje o professor recebe praticamente 3 vezes o salário que recebe o professor do Estado, para trabalhar 5 horas semanais, o que é uma vergonha para o nosso Estado. Então nós erramos ali. Quando ele propõe agora a questão da municipalização, que está numa das metas, acho que é 21, 22 ou 23, é isso, Palma? 21, eu acho que para nós vai ser um ganho. Porque ele paga tão mal os professores, o município pode pagar. Porque é um absurdo o que tem feito esse governador e o PSDB no estado de São Paulo com relação à educação. Ele coloca a nossa educação muito abaixo do que poderia ser. Porque o profissional tem que ser bem pago, o profissional tem que ter condições de trabalho, tem que trabalhar horas a menos, porque o profissional trabalha muitas horas, 40 horas, 64 horas quando acumula. É um absurdo uma situação como essa. Então, pessoal, o plano estadual, né, o plano nacional, ele tem que ter financiamento, porque o professor tem que, no mínimo, ter condições de bancar a sua casa, o seu aluguel, sua condução, ter um preparo cada vez melhor para lecionar as suas aulas. Tem que ter condições de chegar na sua casa e ter um alimento para o seu filho. E isso não tem tido essas condições mínimas necessárias para que um trabalhador, como na educação, o trabalho mais importante que tem. Que eu me orgulho muito, eu falo para as pessoas, eu me orgulho muito de ser deputado, de ter sido vereador, mas meu orgulho melhor é de ser professor. Porque essa é a minha profissão, é o que eu me orgulho, e eu tenho certeza que eu morrerei professor, não vou morrer deputado nem vereador, mas professor com certeza. Então, quero agradecer a todos os integrantes da mesa, a todos vocês, porque a educação é a esperança de todas as nossas crianças, e a oportunidade para que o Brasil, né, tenha uma condição melhor de vida para todas as pessoas do nosso país. Obrigado, uma boa noite. Obrigado ao professor Auriel, deputado desta casa. Coordenadora para o Estado de São Paulo da Frente Parlamentar em Defesa da Implementação do Plano Nacional de Educação, tem a palavra a deputada federal Ana Perugini. Eu estou comentando aqui com o professor Auriel, que agora eu gostei do você. Soltou a voz da alma, né? Mas eu quero, antes de tudo, começar agradecendo vocês que vieram de longe, né? Os professores, as professoras, nossos companheiros que vieram de longe, para que nós pudéssemos, nesse espaço que é a Casa do Povo, tratar do Plano Nacional da Educação, né? Como a Comissão da Educação, o professor Auriel fazia parte da Comissão da Educação, a professora Márcia Lia também estava presente, é membro ainda da Comissão de Educação, mas é neste espaço que nós temos que começar a ir para o movimento, para a rua também, né? Então, quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram conosco até agora e pedir desculpas pelo Mário, ele foi muito rígido com as plaquinhas. Mas havia um pedido das pessoas que vieram de longe que nós não extrapolássemos mais de 2h30 de encontro, né? E como em todo encontro nosso, nós depois franqueamos a palavra para que todos possam debater com a mesa, questionar, complementar as discussões, nós precisamos de manter essa tradição nossa para que todos que vieram de longe também possam usar o microfone também, né? Então, eu quero agradecer também a Eugênia, que está sentadinha ali. A Eugênia faz parte, uma pessoa muito competente, faz parte da Comissão de Educação da Câmara Federal. Agradecer a presença dela aqui. Quero agradecer o Renato, né? Renato, pedir desculpa pela correria e os 20 minutos. Vocês notaram, eu estava comentando aqui com a professora, né? O Renato, ele é tímido, né? Assim, como professores, nós temos que ajudar o Renato a colocar para fora a alma dele também, né?
mas você está em casa, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela tua contribuição. Agradecer ao nosso companheiro, professor, doutor César Nunes, né, grande parceiro. Ele ministrou um curso falando só sobre as 20 metas do PNE para toda a equipe, para que toda a equipe do mandato conseguisse fazer o trabalho necessário. Então, não há ninguém que não conheça hoje as 20 metas do Plano Nacional da Educação, mas as pessoas que participaram num debate gostoso, exaustivo, né? Mas muito gostoso com o professor César Nunes no nosso ambiente de trabalho. E agradecer a tua vinda até a Assembleia hoje para que nós pudéssemos ouvi-lo, professor. Muito obrigada. Quero agradecer a Bebel, a nossa presidenta da APOESP, grande lutadora, defensora da educação. Agradecê-la muito porque sei da agenda da Bebel, né? E sei do momento que a APOESP está passou nos últimos meses com a greve dos professores, sem que os professores pudessem ser ouvidos, e agora também nessa notícia da reestruturação, seu mínimo de diálogo, né, sequer com os diretores, né? Diretores das escolas, os professores, né, os funcionários, os pais e os alunos. Então, é um momento inusitado, um momento diferenciado que está acontecendo agora, neste momento, né? Foi no dia 14, né, que foi feito o anúncio das medidas. Dia 14 agora de setembro foi feito os anúncios. E os pais vão ficar sabendo só em novembro, né, de fato. 14 de novembro, quando, de fato, para onde os filhos vão, de que forma vão, se nós não conseguimos fazer um movimento suficiente para que os pais e os professores, né, os diretores, enfim, todos os envolvidos com a educação sejam ouvidos. Agradecer ao professor Palma, que esteve conosco. O Mário mostrando a plaquinha, eu queria conhecer mais. Ele está fazendo todo o vínculo, né, dos princípios e das metas, vinculando um ao outro trabalho que teve. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso, professor. Tá? Nós vamos poder conversar mais sobre isso, com certeza. Quero agradecer o Alisson, que... Você é nascido onde? Você pode contar para a gente. Nascido em Brasília? Então, lá... O Brasil, o pessoal vai mais tranquilo, você vem num ritmo bom. Eu vou pedir uma salva de palmas para esse rapaz aqui. Ele já entrou brincando conosco, brincando e colocando, de fato, por mais que nós temos mudanças de ministro, o Plano Nacional da Educação hoje unifica o MEC. Né? Então, é o nosso norte, é a nossa bússola. Né? Então, eu fico muito feliz com a tua vinda, muito obrigada, perdoa mais uma vez o Mário. Né? Eu estou me sentindo em casa aqui com o professor Auriel, porque fiquei 8 anos aqui na casa, e eu acabei indo para a Comissão de Educação, porque durante 3 anos, os últimos 3 anos de mandato, depois de exaustivamente tentar, no movimento de tentarmos fazer com que a sociedade incorporasse o significado dos direitos humanos das mulheres, o problema dos pedágios que nós enfrentamos aqui no estado de São Paulo e algumas estradas no Paraná, uma no Rio de Janeiro, mas precisamente o estado que mais pedageia, explicando como o funcionamento disso. Né? Falando da questão da falta de política de saneamento aqui no estado de São Paulo, a necessidade de envolver a sociedade nesse texto. Né? E nós sentimos o padre Donizete Itatiba. Padre, muito obrigado pela tua presença. Depois o senhor vai terminar o encontro. Ah, o senhor vai sim. Nós falamos, se nós não nos envolvemos com a educação, e eu fui professora, fui para a área do direito, mas fui professora antes, e extremamente... Pela história de vidas que eu vi de muitas pessoas foram professoras. A própria Hebe Camargo foi professora. Né? Eu não sabia que a Lélia Diniz foi professora. Né? Passado. Então, nós temos muitas pessoas que têm esse desejo de permanecer. E muitas vezes não permanecem na educação pelas razões que todos nós já conhecemos e que nós precisamos de superar, principalmente com a meta 17 do Plano Nacional da Educação. Não é? Porque a educação, o professor é um profissional da educação, não é sacerdócio, né? Essa história do sacerdócio é para manter o cativo ali. É um profissional da educação, precisa ser valorizado como tal. Mas eu quero começar minha fala pela data de hoje, o professor César Nunes lembrou. Hoje é dia 5 de outubro, nossa Constituição Federal está completando 27 anos. É uma data importante, porque a nossa Constituição de 88, ela inovou, é a 7ª Constituição, mas ela inovou, porque ela tratou da dignidade do ser humano na Constituição. E aí que entra a educação. Já de antemão, conversava com o professor César Nunes e falava o seguinte: professor, no artigo 6º, né, dos direitos constitucionais,
o primeiro elemento para constituir a dignidade humana, está logo o primeiro elemento, a educação. Né? Direito social, acesso à educação. Depois que vem a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, mas está consignado na Constituição. Princípio elementar para a condição da pessoa humana. E é um direito social. Olha que interessante. E justamente essa Constituição inovadora completa hoje 27 anos. Então, Ulisses Guimarães estava lá promulgando, né, em 1988, a nossa Constituição Cidadã, que muito ainda precisa ser implementada. E o professor César Nunes falava de consolidação dos nossos direitos. De fato, no nosso Brasil, nós temos muitas leis, e o acesso a essas leis, depois, a lei que pega, de fato, é a lei que ganha movimento, que acaba na rua. Né? Quem daqui nunca ouviu falar, se não mexe comigo não, olha a Maria da Penha. Pegou ou não pegou? Pegou ali, a Maria da Penha pegou. Né? Aí, vou descendo mais um pouco, né? E o professor me fez uma pergunta, eu anotei, o que você espera do gestor? Né? O gestor não pode, com a política, sequestrar na educação o direito de aprender. Eu preciso colocar isso aqui porque quando a companheira Márcia Lia colocou aqui o que está acontecendo em relação à educação, a proibição da comissão fazer uma audiência numa escola estadual, eu falei, passa para mim a data, por favor, porque eu vou para lá. Eu vou ainda que seja para denunciar na nossa comissão de educação, o que está acontecendo aqui em São Paulo. Você vai, então, vai passar a data, se é terça, se é quarta, se é quinta, eu vou para lá. Né? Porque, olha, o gestor não pode, definitivamente, ele não pode, de posse do seu espaço de poder, sequestrar esse direito que está consignado na Constituição. Né? Não pode. E quando o Estado anuncia uma medida, né, e aí o professor falava daquilo que havia de mais importante, parece que nós conversamos simbioticamente. Quando o professor Paulo falava o seguinte, o mais importante do Plano Nacional da Educação, como ele foi construído, com a sociedade. E nós não podemos nós não podemos ignorar que nós estamos vivendo um tempo novo. É ou não é um tempo novo? E um tempo novo, veloz. E qual a velocidade desse tempo? A informação. E o que há de novo nesse momento, nesse processo de redemocratização do nosso país? A participação da sociedade na construção de todas as políticas. Agora, imagina na política que determina o primeiro elemento que constitui a dignidade do ser humano. Como é que nós podemos deixar de fora a comunidade escolar? Como é que nós podemos deixar de fora, né, toda a sociedade? É descumprir a Constituição, no seu princípio elementar. Então, esse movimento que está acontecendo aqui hoje, eu comentava com o Alice, assim, olha, o que nós somos especialistas é no movimento. Né? Esse movimento do Plano Nacional da Educação que continua, porque nós já tivemos um encontro na região de Campinas e passamos a fazer esse encontro aqui, é um princípio, e nós temos uma proposta final em relação a esse princípio. E eu ainda lembrava, enquanto o professor César Nunes falava, de um grande educador, né, ele mencionou o professor Paulo Freire. Né? Paulo Freire ele não gostava de usar o termo utopia, ele usava um outro termo, ele usava o inédito viável. Então, olhar para o Plano Nacional da Educação e ficar colocando, chame de pelo em ovo, a questão de desfocar naquilo que é de mais importante, para ficar falando de diversidade de gênero, tirando todo o inédito viável que está acontecendo em relação ao nosso Plano Nacional da Educação, né? É um crime. É um crime. E me perguntavam, o que você vê? É um crime. Não se pode fazer isso. Né? Nós temos que discutir, sim, e continuar pensando no Plano Nacional da Educação para que nós consigamos, né, de fato, aplicar, para atingir as 20 metas do Plano Nacional da Educação. Né? Aí o professor já discorreu sobre as diretrizes, eu prefiro chamar as diretrizes de princípios. Porque os princípios nada mais são do que a natureza ética daquilo que vai me levar às metas. Né? É aquilo que, de fato, a política precisa de fazer. Né? Aquilo que norteia todo o meu pensar, toda a minha forma de fazer a gestão em relação ao plano. Né? E eu preciso de levar em consideração algumas questões, que aí me choca a forma, como está acontecendo. Eu vi a Márcia de Herculândia batendo palma quando falou da qualidade da educação no interior, porque o que difere é a qualidade do professor, né? Quando foi colocado pelo Alice essa questão, é que, de fato, as nossas realidades elas são diferentes.
E a nossa Constituição, quando ela fala em isonomia, o que ela trata exatamente ali? Ela fala que nós precisamos tratar as pessoas como iguais. Iguais de que forma? Os diferentes como os diferentes e os iguais como os iguais. Então, nós não podemos simplesmente, sem ouvir a comunidade escolar, dizer, olha, vai ser feito dessa forma. E acabou. Porque quem conhece o que está acontecendo lá em Herculândia? Quantos habitantes tem Herculândia? 9.000 habitantes. Quantos habitantes tem aqui na capital, em São Paulo? 11 milhões e meio de habitantes. Mas a realidade é diferente. Quando se fecha uma escola, né, lá em Paraguaçu, você imagina que a criança vai ter que andar 1,5 km para chegar até a outra escola. No mínimo. Né? Então, essa situação ela tem que ser pensada. E quem pensa essa situação? Quem vive a comunidade escolar. Então, nós, no mínimo, precisamos de ouvir a comunidade escolar, se nós quisermos, de fato, fazer educação. Né? Então, essa questão precisa ser colocada aqui, é importante que seja posta. Aí nós vamos passar aqui em relação à natureza pedagógica das 20 METs. O professor Palma já falou bastante sobre essa questão, né? E eu gostaria de ainda, né, dentro da nossa área, pensar na questão da gestão, do papel do gestor ainda, que o professor César me intrigava em relação a isso, que é aquele que inspira, aquele que motiva, aquele que anima. Aí vem a preocupação que eu tenho, Marisa, né, que, de fato, o que é que está acontecendo com a educação no nosso país, mas principalmente com o Estado de São Paulo, em relação à motivação que os professores têm tido para continuarem sendo professores. Os alunos têm tido para continuarem sendo alunos. Né? A comunidade escolar tem tido para cuidar da sua escola. Eu conheço escolas que são fechadas com grades. Até a janelinha do banheiro é fechada com grade. Né, Bebel? Não é assim que funciona? Né? Então, quando nós falamos em movimentos, a ideia que nós estamos tendo é, de fato, de popularizar o Plano Nacional da Educação. Mudar a linguagem para que nós possamos dar acesso e fazer o acesso acontecer em relação àquilo que tem que ser apoderado por toda a comunidade, por toda a sociedade. Essa é a grande preocupação que nós estamos tendo nesse momento. E aí, o Mário não apareceu com a plaquinha, mas como todo mundo teve plaquinha, eu também quero ter plaquinha, Mário. É verdade, é verdade. Pode ficar de olho no meu tempo. Né? Enquanto o professor... Não, nós temos que ser justos. Faltam 5 minutos. Está de olho, né? Então, o professor Paulo Freire falava o seguinte, olha, que deixar de fazer hoje o que hoje é para ser feito, ou fazer hoje o que hoje não é para ser feito, né, é inviabilizar o que amanhã deveria ter sido feito ontem. Então, nós não podemos deixar passar o tempo. E eu vou dizer uma coisa para os professores, para as professoras, para os alunos, para as alunas que estão aqui, né, para os companheiros, para as companheiras, para os nossos sócios nesse movimento de democratização do nosso país. Né. Há um movimento instalado na sociedade hoje para que nós não tenhamos afeto, nós não tenhamos, eu gosto muito da palavra amor, para que nós não tenhamos o mínimo de amor em relação à política, para que nós nos alejamos dela, para que nós nos afastemos delas. Há um movimento, claro, para que a educação seja cada vez mais privada, e a nossa preocupação precisa ganhar cada vez mais força em relação à educação pública, porque está consignado na Constituição como princípio, como um elemento fundamental a educação para a dignidade da pessoa na sociedade. Então, se esse é o momento de toda a nossa sociedade tomar posse do que seja o Plano Nacional da Educação e degustar como nós degustamos a Lei Maria da Penha. Era ou não era algo absolutamente delirante pensar na igualdade entre homens e mulheres? Era ou não era? Tinha mulher que nem sabia que ela podia se recusar a fazer algo só porque ela era casada, ela sentia a obrigação de tudo. E nem sabia que isso podia se constituir num estupro. Hoje as mulheres sabem aquilo que pode e aquilo que não pode, pode até aceitar. Mas a Lei Maria da Penha desnudou o que é violência contra a mulher. E a nossa sociedade precisa beber dessa água que é a educação. Caso contrário, os nossos professores, as nossas escolas, os nossos pais, os nossos diretores vão continuar sendo assaltados, né,
com um comunicado sobre reestruturação de toda a educação, com um argumento, né, que é uma organização por ciclos para que se possa investir mais no ciclo 3 e na educação integral, porque esse é o argumento. Nós vamos ser simplesmente assaltados, né?